Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Na aula de hoje eu vou resolver o exercício 3. Lembrando, se você está assistindo esses vídeos em casa, não está fazendo a disciplina, é uma chance de você exercitar seu cálculo numérico, tá? Recomendo você pausar antes de eu resolver e tentar resolver você mesmo cada uma das funções, ok? Então, vamos lá. Ok, estou aqui com o GitHub desse exercício. Eu chamei ele carinhosamente de bicecurva. Eu vou usar esse template. No atual momento isso não está público ainda, mas em algum momento estará, quando você estiver assistindo. Ah, já existe um bicecurva no Abel Disciplinas, claro. Aqui. Privado por enquanto. Vou me entregar a resposta ainda. E aí ele cria o bicecurva e eu vou já copiar esse link aqui. Então vamos lá. Que exercício é esse? Esse é um exercício difícil, tá? Não se preocupe se você sofrer de começo. Esse é o exercício depois do assunto de zeros de função. Eu acho que o tópico 3, talvez o tópico 4, não lembro. Então assista esse antes, tá? Esse vídeo antes. Então o objetivo aqui é a gente resolver o sistema não, a equação com duas variáveis f de x, y igual a zero, tá? A gente quer encontrar várias soluções dessa equação. Eu não estou fazendo nenhum método avançado. Esse método aqui é um método tipo uma variação simples da bissecção, tá? Daí o nome bissecurva. Não é o nome oficial, não é um método bom. Ele é um método simples. Ele vai tentar achar uma solução. Na verdade, vai tentar achar quantas ele conseguir, mas ele não garante que vai encontrar todas, tá? Então vamos lá. O método é o seguinte: eu tenho uma função f de xy, tá? Aqui você tem essa função. E aqui essa curva mais escura é onde... Deixa eu dar um zoom maior aqui. É onde essa função vale zero. Então eu quero achar uma quantidade de pontos em cima dessa curva, tá? Então aqui eu tenho sinais diferentes, para um lado positivo, para outro negativo. Não faz muita diferença. E o método ele consiste de você pegar um retângulo e ir olhando os valores extremos desse retângulo e dividindo esse retângulo repetidas vezes. Igual a bissecção, só que em retângulos, então dois-dimensional. Tá? Então aqui o primeiro retângulo, eu tenho aqui um ponto, digamos, vermelho, digamos negativo, nesse ponto vermelho aqui. E aqui nos outros três extremos eu tenho pontos azuis. Então, essa função aqui dentro sendo contínua, daqui desse ponto vermelho para cada um desses pontos azuis, em algum momento ela tem que trocar de valor, tá? Isso quer dizer que no retângulo, se os quatro extremos, pelo menos dois deles têm sinais opostos, eu vou ter dentro da função contínua algum valor zero. Então, quando eu tenho um retângulo desse, eu sei que tem uma solução aí dentro, beleza? Onde é, quantas são, nem ideia, mas tem uma. Então o que eu vou fazer é dividir esse retângulo em quatro. Vou cortar ele na metade aqui e na metade aqui. O que vai acontecer com esse retângulo aqui de baixo? Olha, o ponto 1, 1 é aqui. E tanto o ponto 1, quanto 0, 1, quanto 1, 0, quanto o 0, 0, eles estão do mesmo lado, entre aspas, da, da curva que define a solução. Ou seja, são todos negativos ou todos positivos, tá? Isso quer dizer que esse retângulo eu não tenho a garantia de que ele vai ter um minimizador. Pode ser que ele tenha um minimizador não, uma solução. Pode ser que tenha, mas eu não sei. Então eu vou jogar fora, eu não vou continuar buscando, tá? Então eu vou remover esse retângulo aqui de baixo. Então tá aqui a primeira iteração. Então os outros três retângulos que sobraram, todos satisfazem essa hipótese de que você tem valores extremos com sinais diferentes, tá? Pelo menos dois dos quatro. Então esses três eu repito, eu faço a mesma coisa, tá aqui. Aqui eu
cortei em 4, os 4 ficam. Aqui eu cortei em 4, 1 fica. E aqui eu cortei em 4, os 4 ficam. É isso, esse é o método, tá? Fiz isso, repito, repito, repito. Então, quando eu calculo o ponto médio onde eu vou verificar, o meu método, essa versão simplificada, vai fazer o seguinte: se o ponto médio que ele calculou é muito próximo de zero, ele para. Então tá aqui em magenta, muito pequenininho, desculpa aí, esses 1, 2, 3, 4 pontos que ele falou. Chega, aqui tá bom já para mim, tá? Então a condição, se eu não me engano, é o valor da função aqui menor que epsilon. O valor é epsilon 10 a menos 2 nessas imagens, tá? E aí aqui vamos começar do zero. Como é que eu controlo? Não estou conseguindo controlar, mas ele já vai começar do zero. Pronto. Cortou em 4, cortou, e assim por diante. Tá vendo? É assim que ele funciona. Okay? É isso, essa é a ideia inicial. Essa é a parte difícil desse exercício, porque não é só essa parte, tem mais. Por isso que ele fica complicado. Beleza? Tem 400 iterações, você pode assistir tudo com calma. A segunda parte desse exercício tem um canhão. Então aqui eu tenho um canhão no ponto azul, eu tenho um alvo no ponto vermelho e eu tenho alguma simulação que eu faço, que você não precisa saber, que quando ele sai daqui, ele faz um tipo arco e cai em algum lugar. Você vai poder escolher o ângulo, você vai poder escolher a velocidade inicial. O alvo vai ser dado. Então o que vai acontecer? Ele pode ele pode estar baixo e ele vem, cai aqui e bate. Ele pode estar alto. Note que ele tem um vento empurrando a bala para frente. Então ele sobe e aí cai em algum lugar. Pode ficar mais inclinado. Enfim, você tem que escolher o θ e o v. A questão é justamente se é um problema que tem duas variáveis, θ e v, e você tem um objetivo, que é encontrar onde esse cara bate no ponto vermelho. Tem várias soluções, é exatamente o problema que a gente tem em cima, e aí então a gente vai implementar não só nem implementar, usar a nossa função anterior para poder resolver esse problema, como a gente vai fazer uma função que vai decidir qual das soluções que ele encontrou que a gente vai usar. Então beleza, é isso por enquanto, vamos fazer o clone. Então, clonando, link, não era esse link, este link. Vou baixar, eu já esqueci onde eu estava baixando, achei aqui no documentos mesmo. Mandei abrir na janela nova, erro meu. Então tá aqui, esse é o método, tá, é o pacote. Eu tenho 4 funções JL e dessas a principal é a bicecurva, tá? Então aqui ele fala o que a bicecurva faz e eu tenho que implementar aqui dentro, beleza? Então aqui ele está falando a ideia, qual que é, e uma maneira de resolver que é, olha, cria um vetor com um retângulo, cria um S com as soluções, enquanto o vetor do retângulo for diferente de vazio, você vai pegar o primeiro elemento de V, aqui dentro de um loop já, tá? Vai pegar o primeiro elemento de V, que é esse retângulo, vai calcular o ponto médio. Se o ponto médio for muito pequeno ou o tamanho do retângulo for muito pequeno, você adiciona o ponto médio na solução e volta ao loop. Se não, você vai continuar para o 3, 4, você vai criar T com os 4 retângulos, tá? Ou seja, para cada retângulo, aqui no 3.5, desses 4 criados, e você vai calcular os valores extremos e ver se eles têm o mesmo sinal. Aqui eu coloquei ignore range. E eu não sei o que eu quis dizer. Eu acho que eu acabei
copiando e colando isso aqui de algum lugar. Vamos ver. Caso contrário, você coloca o R no fim de V, tá? Então vamos lá. Ver se a curva está aqui. Use pares XY, não vetores cochete, importante isso. E aqui a minha sugestão de uso é só falar dos argumentos talvez, né? A minha função ela tem uma f de entrada, que é a função f de xy, xa, xb, y, yb, que é o retângulo, um epsilon, o número máximo de soluções e o número máximo de iterações. Vamos lá. Calculei essa caixa. Aqui eu faço uma conta mágica. E essa conta mágica aqui é uma dica de como que você pode calcular o valor de função em todo mundo. Tá? Então não sei se todo mundo pegou isso daí. Mas é só uma dica esse fbox. Então se todos os valores do fbox forem maior que zero ou todos os valores do fbox forem menor que zero, erro. Então a primeira coisa, error não satisfaz a hipótese. Pronto. Aí eu crio um vetor boxes, que é o vetor das caixas. Eu crio um vetor das soluções, que está vazio. E eu faço um contador das iterações. Enquanto o número de caixas, quer dizer, quantos eu ainda tenho que avaliar, for positivo, faça coisas. Atualize a iteração. Se o número de iterações passar do máximo, pare, dê um break. Então vamos lá. Eu também não usei esse maxsols aqui. Tá? Então, primeira coisa, vamos começar vendo. Você pode seguir aqui diretamente, tá? Então aqui eu já estou dentro do loop, já calculei tudo isso. Então a primeira coisa é, pega o primeiro elemento de V. Então eu preciso pegar uma caixa. E essa caixa vai ser o pop first, que eu pego o primeiro elemento da caixa. Calcule x médio e y médio. Então, x médio. Depois eu calculo assim, x médio e y médio. xa mais xb sobre 2 e ya mais yb sobre 2. Se o valor de função, então vamos lá. If f de xm, ym e módulo for menor que o epsilon, ou o módulo de xb menos xa mais yb menos ya for menor que o módulo, chega, esse ponto é uma solução, então eu vou acrescentar, lembra que eu falei para usar par, não vetor, eu vou acrescentar o vetor de soluções, o par xm, ym, enfim. Estamos no adicione, volte 3. Aí sim, eu preciso voltar a 3. Então aqui, esse loop já foi, continue. Se não, ele continua. Crie T com os retângulos. Então aqui você não precisa realmente criar T, mas é legal, tá? São os próximos a ser avaliados. E aí você vai criar uma coisa tipo esta. Não era para Ctrl X, Ctrl V. Então aqui 1. E aí agora é só questão de fazer ficar certo. Então o primeiro dele, ele... Pensando aqui, deixa eu ver se eu tá aqui no meu quadrado, tá? Então eu vou ter um ponto aqui... Fica invertido, difícil. Tem um ponto aqui xa, ya, e aqui xb, yb. Eu quero ir do a, xy, até o meio, meio. Então tudo que era b vira m nessa primeira. Então pega b, vira m. Pronto. Fantástico. O segundo, vamos olhar aqui em cima. Então estou no mesmo x, o ya muda para y médio. E eu vou começar no xa e até o xm. Então xb muda até x médio. Fantástico. Eu podia copiar e colar isso daqui.
Mas aí eu já estou confuso só de pensar isso. Então a segunda coisa eu vou pegar o XA e vou começar no XM. E o YB, que é o final, eu vou começar, eu vou acabar no YM. E aí o último, todos os As viram M. Fantástico. Então tá embaixo, cima, esquerda abaixo e cima esquerda. Enfim. Para você é diferente, porque eu estou invertido. Então essas são as caixas. Então for next box in T. Então eu preciso verificar se os valores de função funcionam. Então já dei uma dica de como calcular aqui. Então fbox, a f é aplicada nesse xy para o xy na caixa. Não, na next box. Então aqui é o que dá erro. Então se todo mundo for do mesmo sinal ou todo mundo for do sinal negativo. Então esse é o ruim. Então o que eu preciso? Qualquer um deles for positivo e qualquer for negativo. Então se eu tiver algum positivo e algum negativo, ele satisfaz a hipótese. Note que eu estou excluindo zero aqui, tá? Por quê? Só para ser chato, talvez. Os extremos não estão sendo usados, enfim. A gente realmente está fazendo uma versão simplificada. Se você considerar os zeros, provavelmente vai dar certo, enfim. A gente não está olhando os extremos, a gente está olhando só o ponto médio, e aí a hipótese é sobre os extremos. Não é um algoritmo fantástico, dá para deixar ele bem mais interessante. Então, beleza, eu preciso colocar esse fulano no fim da... Deixa eu ver se é o fim. Ao contrário, R no fim de V. Então eu vou acrescentar, o push vai no fim. E aí você coloca em boxes, essa next box. Pronto, acabou. É isso. Beleza? Então esse é o método. No fim das contas foram 20 linhas mais ou menos que a gente precisou escrever. A gente precisa testá-lo, no entanto. Vamos aqui em testes e vamos rodar isso aqui e ver se ele funciona. Alguma coisa deve dar errado, por exemplo, max sols. Note que ele não pode entrar em loop infinito por causa desse cara aqui, tá? Bom, interessante. Funcionou para alguns, falhou para outros. Então isso é bom. Tá, então vamos lá. Fantástico. Ele deu alguns erros no 4. O 4, ele está tentando fazer as soluções, então é provavelmente por causa disso. Então vou copiar esse F, Ctrl Enter ele roda, tá? Aí rodou. E eu vou rodar esse S. Eu preciso de um box também. Criei um box. E eu vou rodar esse S e ver o que acontece. E não deu solução nenhuma. Interessante isso. Interessante. Então por que ele não deu solução nenhuma? Sendo que a F box está aqui. Se eu aplicar a função F no 0, 0, dá isso. No meio, meio, dá isso. No 0,25, 0,25, dá 0. Então ele deveria calcular nesse ponto e ele não calculou. Então por que ele deu o 0? Interessante. Vamos debugar. Estamos fazendo ao vivo aqui, hein? Ele só deu vazio, então ele não acrescentou isso daqui em lugar nenhum. Então vamos verificar quem são as soluções que ele está calculando. Era para rodar isso, mas é também. Ele calculou XM e aí ele ficou parado para sempre. Interessante.
Vou colocar aqui com max iter igual a 10, porque aí ele não roda um monte. Até igual a 5 já dá. E aí eu vou verificar se essa caixa tá certa. Então aqui eu vou escrever next box igual a next box. Rodei, rodei. Então olha só, a primeira caixa foi 00, meio 0, 0 meio, meio meio, tá certo? 0 meio, meio meio, então tô no 0 meio, meio meio, 0 1 e meio 1, tá certo? Meio 0 1 0 meio meio 1 meio, tá certo? E meio 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 meio, meio, tá certo? O problema é que ele chegou aqui nessa boxes e repetiu, digamos assim. Então aqui eu acrescentei as caixas, beleza. Aqui ele não entrou, porque ele veio para cá, certo? Ele falou, olha, eu tô no ponto meio meio, aí ele foi, e aí na hora de sim, aí é um erro muito, muito jovial. A minha caixa, né, é uma coisa, bom, essa caixa tá errada. A minha caixa aqui é uma coisa com os extremos XA e os caras das diagonais e os XB e YB. Só que eu recebi aqui e aqui dentro do loop eu não atualizei. Então eu preciso falar XAYA é a primeira pessoa da caixa e o XBYB é a segunda, a última pessoa da caixa. Rodei. Rodei. O que eu achei interessante é que os outros testes passaram, então foi bem fácil mesmo os primeiros. Esses daqui, aparentemente. Bom, roda aqui os testes. Eu tinha que tirar a impressão. Aqui. E aqui. Opa. Zero uma galera. Zerou uma galera, de fato. A única coisa que ele verifica é que quem ele encontrou é solução. Então por isso que é fácil. Casos específicos, há uma falha, tinha que dar falha nesse. O Catra que eu criei. Um DOT, que é o produto interno. Por que esse produto interno está aqui? Ah, no ponto 00 ele satisfaz. Ele não tem essa situação. Nem todo mundo é 0. Então ele vai ficar repetindo até achar a solução. Eu criei faz um tempão, tá? Eu já esqueci o que faz. E o empty que não tem solução nenhuma. Esse cara porque eu mando fazer uma única iteração. Beleza. A única coisa que eu não implementei e mesmo assim ele fez foi essa daqui. Da bicurva aparentemente. Com aquela função que eu acabei de criar. Sabe? Ele roda tanto que for, independente do máximo de soluções. Então eu fiz um teste e eu não percebi. E era um teste ruim. Então muita gente talvez tenha feito sem problema essa parte. Vamos ver. O que eu tinha que fazer aqui era simplesmente isso daqui. Depois que eu calculei as soluções, se o tamanho do vetor de soluções for maior ou igual que maxsols, você dá break, certo? Esse break vai sair do while e aí ele acabou, entende? Era só isso que era para fazer, tá? Bom, funcionou a primeira parte, estamos felizes, eu pelo menos sei que eu tô. Os testes estão rodando, ele funcionou para vários exemplos, tá? E agora a gente pode olhar para o próximo cara. Tem o canhão, que é essencialmente para você definir toda a trajetória, plotar e tudo mais. E para você implementar, encontrar todas as soluções do canhão. Todas é mentira, na verdade, não é um nome bom. E encontrar a solução do canhão
de acordo com um objetivo, tá? Encontrar o que tem o menor V, o maior V, o menor θ e o maior θ. A segunda coisa que a gente não viu ainda é o resolve canhão. E ao resolve canhão você só roda, ele vai resolver, encontrar todas as soluções e plotá-las todas. Eu já vou dar um Shift Enter aqui, porque já que tem plot, ele leva um tempinho para fazer, tá? Para compilando. Então vamos lá. Vamos ler do começo. Primeiro ele usa o bicecurva. Aqui eu faço alguma coisa que não é para mexer. Aí fala, um canhão está na posição menos 1.7, altura dada pela função altura função de x. Tá? Então a função está aqui. Ele tentar acertar numa localidade em x igual ao alvo x, com altura dada pela mesma função. Para acertar a localidade é preciso encontrar a inclinação e a velocidade inicial. A trajetória dada por essa função, então, importante isso. E para visualizar a trajetória, a gente pode usar a função plot. Não vamos fazer isso aqui, que é lá do outro lugar. Mas se você quiser debugar, né, é bom para isso. Seu objetivo é acertar a localidade encontrando θ e V. Nós temos duas variáveis e os métodos que vimos são apenas para uma. Aqui eu falei que você pode explicar a estratégia que quiser e omitir, porque eu esqueci de remover isso. E então aqui na verdade não era para ter nada disso aqui. Eu ia mandar você buscar um método que quisesse, mas eu resolvi fazer um que era mais simples. Então, usa as opções Maxwell's, hipótese. O valor alvo x estará entre 1.3 e 1.7. E, dica, a solução satisfaz θ entre 0 e π sobre 2 e V entre 1 e 3. As soluções que a gente se interessa. Então, beleza. O que é para eu fazer? Tá aqui. Eu preciso chamar bicecurva na função f, que eu preciso passar, no intervalo xa, xb, ya, yb. Pronto. Bom, eu vou usar x como θ, então xa, xb vai ser 0 e π sobre 2. E eu vou usar yb como v, então 1 e 3. A única coisa que eu preciso agora é ver quem que é a minha função f de x. Então aqui eu vou escrever assim, com begin end, para escrever à vontade e sem sujar demais. O que acontece? Eu vou ter um θ e um v. Eu vou calcular, inclusive eu posso mudar aqui xy para θ e v para ficar claro. Eu vou calcular a trajetória e eu vou ter a posição final das pessoas. Então x e y calcula toda a trajetória. Onde acaba é o que me interessa. Então o xf, yf, o xf na verdade. Não, na verdade, xf e o yf. Xão end e yzão end. E aí eu preciso saber onde está o meu alvo. Então, o meu alvo x é alvo x. E quem é meu alvo y? E essa daí é talvez a coisa mais difícil de alguém falar o que é. Mas está aqui no começo da explicação. É a altura função. Ok? Pronto. Eu tenho esses valores. Agora esses valores são informações. Eu preciso agora usar essas informações para definir minha função. Uma possibilidade, e ela estaria errada, é você falar que a sua função é a distância, qualquer delas, a euclidiana, a distância absoluta de Manhattan, né? Enfim. O problema disso é que ia ser tudo positivo. Então não ia dar certo. Então a gente precisa de uma coisa para dizer assim, olha, foi de mais ou foi de menos, para ele poder ajustar, tá? Essa é a ideia. Essa era a dificuldade desse exercício aqui, dessa função. Você sacar que a sua função precisa ser uma coisa que tem positivo e negativo. Uma possibilidade muito simples, e essa eu acho que deve ter sido a mais utilizada, é você retornar só xf menos ax. Bom, se o seu xf for maior que o ax, quer dizer, se o canhão foi mais, ele vai retornar um valor, olha, ele caiu num x diferente. E se ele no x acima do alvo x?
E se ele for menor, quer dizer, caiu antes do alvo. E só. Nesse caso muito simples, onde eu tenho uma função que descreve o y, é suficiente. Porque se é uma função, não tem o perigo de ter uma parede em cima, por exemplo. E aí ele cai e bate na parede. O x está certo, mas o y é errado. Entende? Não tem esse problema. Então, no futuro, ou se você quiser se divertir, tenta resolver o problema, só que você não tem uma parede, você realmente tem uma curva bidimensional. Esse é razoavelmente mais complicado, eu não vou nem encostar nele. Então, beleza. XF está aqui, menos AF. Aqui ele vai resolver, vai encontrar 50 soluções, vamos ficar felizes. Ou felizes. A outra coisa é, agora eu preciso retornar soluções. Então vamos lá. Aqui eu não sei se está funcionando, mas eu vou fazer isso daqui já e aí a gente... talvez valha a pena rodar isso daqui só para mostrar. Então dei um Ctrl Enter aqui. Todas as soluções para o 1.5. Tem a tendência de demorar um pouquinho. Cada vez que ele vai calcular o valor de função, ele precisa calcular toda a trajetória do canhão, né? Do projétil. Então não é barato. Então tá aí. Ele tem 50 soluções aqui. Essas 50 soluções, em teoria, todas fazem o canhão cair o projétil cair no alvo. Então vou pegar aqui uma delas, vou pegar a terceira para não ser enviesado e pegar a primeira, né? Peguei aqui a terceira. Tá aqui. E agora eu vou fazer x y igual ao canhão de θ v. E eu vou fazer o plot que eu falei que dá para fazer. E o alvo era 1.5. Eu não rodei essa função. Então roda. Agora plot. E ainda deu erro. Por quê? Porque eu mudei a função. É plot θ v. Tomar uma aguinha. Olha aí que bonito. Então, com esses valores que eu escolhi ali, uma das soluções, ele cai certinho onde deveria. Eu havia feito, mas eu não deixei no exercício. Deixa como exercício para você. Pega todas as soluções, coloca na ordem, em uma ordem, e faz um GIF dela se movendo. É muito divertido. Não vou fazer agora porque ele vai fugir do escopo e demorar para compilar. Mas vamos lá. Beleza, ele funciona, ele encontrou a solução, tá? Todas as soluções. E, de fato, são soluções. Agora eu vou pegar esse vetor de soluções. Note que é um vetor de pares ordenados. Importante isso, vai facilitar na sua vida. E eu vou verificar quem que é esse valor obj. Se ele for 2 pontos min v, eu tenho que retornar a solução que tem o menor v. Se for 2 pontos max v, retornar a solução que tem maior v. E assim por diante. Então a pergunta é, como que eu faço isso? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, imagina que eu tenho uma lista de pares ordenados. O que acontece se você mandar ordenar essa lista? Ele ordena automaticamente. Por quê? Porque o Júlio automaticamente ordena os pares seguindo os índices. Então ele ordena primeiro o primeiro índice, depois o segundo índice. E se você quiser usar o reverso, ele ordena.
E se você quiser olhar a segunda dimensão, eu acho que talvez tenha um jeans igual a 2? Não, não tem. Mas, então você tem o by x igual a x2. Então ele está olhando a segunda dimensão primeiro. E have igual a true, ele olhando ao contrário. Então a gente já tem maneiras de ordenar, e é só pegar o primeiro ou o último, por exemplo. Pode ser interessante ver se tem já o argmin da A. Não é nem o argmin, é o findmin. E ele pega o menor valor. Eu posso usar mínimo? Deixa eu ver. Posso. Agora a questão é se eu posso usar mínimo com by. Se puder usar mínimo com by. Aparentemente não tem mínimo com by. Mas eu posso passar um iterador aqui. Posso passar uma função, desculpa, e no iterador. Então funcionaria. Aqui dá um exemplo. Ó. Mínimo tamanho nisso daqui. Só que ele daria o valor. Então não é interessante. Deixa eu ver se o findmin teria. Também não. Vamos só testar essa questão do jeans para ver se ele vai funcionar como eu gostaria. Acho que não é o caso. Então o mínimo da A é o valor menos 1, 1. O máximo da A é o valor 3, 5. O que eu queria... Deixa eu fazer uma... com alguns valores extremos. Um 7, 2 e um 8. Então o máximo da A, olhando para a primeira coordenada, é o 7, 2. Mas se eu olhar para a segunda, tem que dar o 1, 8. Deixa eu ver se funciona. Não, infelizmente não funciona. O que eu posso fazer o que ele falou que eu poderia fazer, né? Tentar pegar a segunda coluna. É mais fácil usar o sort mesmo. Então você faz sort, o último é o máximo. E se você fizer sort by x, x2, o outro é o máximo, tá? Beleza? Tem outras maneiras, inclusive alguns alunos conversaram comigo sobre maneiras diferentes, mas eu não lembro delas, não tem por que ficar sofrendo. Então aqui eu vou fazer return esse vetor ordenado, o S, é o menor, então eu preciso ordenar pela coordenada 2. No meu caso eu fiz θv, você não precisa fazer isso, em lugar nenhum eu acho é obrigatório. Talvez seja, não lembro. Peguei aqui e ordenei. Inclusive, eu acho que eu faço ser obrigatório sim, porque eu uso no Resolve Canhão. Então, by x em x2. E eu quero o primeiro elemento, que é o menor. PG. Pronto, esse é o menor elemento. Já vou copiar, porque senão, se o meu objetivo for maximizar a V, eu vou pegar o último elemento. Se não, se meu objetivo é minimizar θ, eu vou pegar o menor. Aqui sim eu posso usar minimum S. E se não, se meu objetivo é maximizar, eu posso pegar maximum S. Pronto. Vamos rodar Resolve Canhão e ver as soluções. Então aqui ele vai criar um vetor de plots, tá? Já tinha uma pasta plots com coisas que eu coloquei naquele readme, tá? Então se você olhar aqui tem vários exemplos e tem o canhão. Só que o Resolve Canhão vai criar uma solução canhão com qual que é o objetivo e um índice calculando para vários valores diferentes de alvo X. Então estou deixando ele rodar. Ele demora porque ele precisa calcular todas as soluções. Aí ele faz os 4 objetivos. Aí calcula todas as soluções. Aí faz os 4 objetivos. De novo. Mais 4. Bom, a gente consegue já ir olhando. Por exemplo, o alvo 1. Esse daqui é o que tem
o menor... Não, essa aqui tem a maior velocidade possível. Então ele foi bem baixinho para ele pegar a velocidade. O mesmo problema com o maior ângulo possível dos que ele calculou. Note que eu limitei entre 0 e π/2 e ele acaba excluindo algumas pessoas. Tem soluções que poderiam ir mais para a esquerda ainda, meio inclinado mais que 90 graus. O mesmo problema, o que tem a menor velocidade, tá? Então aqui ele se aproveita do vento um pouco, fica bem mais próximo de uma parábola, que aí você deve reconhecer esse problema quando não tem vento do ensino médio, né? Tem esse problema lá em vestibulares. E aqui com o menor ângulo possível, que é quase igual da maior velocidade possível. Vamos olhar outro, que com um V mais extremo. Vamos olhar o último, inclusive, que é o ponto mais longe. A maior velocidade possível está aqui. O maior ângulo possível é ainda mais inclinado. A menor velocidade possível é essa daqui, de novo, muito próximo da parábola. E o menor ângulo possível é esse daqui. É isso. Tá? Inclusive é só isso que eu vou fazer para avaliar. Isso aqui tudo você acrescenta. Ou no caso eu rodo, eu não lembro se eu pedi para você acrescentar. E eu vejo se está tudo funcionando como esperado. Legal? Era só isso. A parte da bicicurva era bem intuitiva, mas era difícil de você fazer esses vários detalhezinhos. Espero que vocês tenham ido bem. Espero que você tenha pausado e feito. E a parte do canhão tinha algumas coisas misteriosas acontecendo, mas enfim. Espero que tenha dado para seguir. Ok? Ok. Obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Em breve tem a resolução do exercício 4, que é de integração. E os exercícios 5 e 6 devem levar um pouquinho mais de tempo, porque vai ter as férias aí. Beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima.